E quanto é a aposentadoria de um servidor da área fiscal? Ah, isso deve se preocupar, né? Porque eu estou ganhando lá 30, 40, 50 mil reais. E quando eu me aposentar, quanto é que eu vou ganhar? Essa é uma preocupação sua, né? Bem, para poder falar sobre isso, eu que sou professor de Direito Constitucional, Direito Administrativo, já escrevi mais de 20 livros na área, vou fazer um conteúdo técnico aqui para você. Bem, em primeiro lugar, é importante você entender que os regimes de previdência eles foram alterados através de reformas ao longo dos anos. Então, por exemplo, o seu pai, ou então, de repente, até eu mesmo, você pode falar, eu entrei no serviço público em 1985, foi antes da Constituição, inclusive. Então, as regras da minha aposentadoria são diferentes por todas as reformas que aconteceram de quem entra hoje no serviço público. Então, vamos esquecer como é que era a aposentadoria antes. A minha aposentadoria antes era assim. Você estava no último cargo ganhando 50 mil. Você se aposentava ganhando 50 mil. O servidor da ativa tinha um reajuste de 50 para 55. A minha aposentadoria era alterada de 50 para 55. Mas isso era antes. As reformas da Previdência aconteceram. E hoje, um servidor, quando ele entra, ele começa ganhando 20, por exemplo, digamos que é o primeiro cargo dele ganhando 20, ou então ganhando 10 em algum outro lugar, e ao longo da vida ele vai ganhando 20, 30, 40, 50. Ele não vai receber um valor igual à última remuneração. Existe um cálculo proporcional ao valor de cada contribuição que ele fez e o patrão dele fez, o Estado. Isso vai fazer o valor da aposentadoria já não seja igual ao valor da última remuneração. Só que reformas da Previdência posteriores estabeleceram que no serviço público, para quem entra agora, o teto da aposentadoria é o mesmo teto do Regime Geral de Previdência Social da iniciativa privada, você que tem carteira assinada. Hoje está na casa lá dos 8 mil e alguma coisa, tá? Então você fala assim, ó meu Deus, eu entrei na área fiscal, eu estou ganhando 40 mil e quando eu me aposentar eu vou ganhar 8? Não, isso não é verdade. Esse é um erro grave que as pessoas, por desconhecimento, cometem. Você tem que entender o seguinte, quando você se aposentava com 40 mil, você recolhia a contribuição previdenciária sobre 40 mil. Era 11%, hoje agora até aumentou, 12, 13, 15. Mas vamos fazer a conta com 11% para facilitar a minha vida da conta. Se eu ganhava 40 mil, eu tinha que pagar 4.400 todo mês de contribuição previdenciária. Esses 4.400 ao longo de 35 anos de carreira é que me geravam uma aposentadoria de 40 mil. O problema é que o Estado, a cada mês que os servidores pagam a contribuição previdenciária, ele não está guardando esse dinheiro para devolver, ele não está investindo, ele está gastando em todos os programas sociais que ele tem. Inclusive a própria aposentadoria, que é um dos benefícios da Previdência. A Previdência não é apenas aposentadoria. Então, o dinheiro da Previdência é sustentado com as contribuições previdenciárias. Então, com a reforma da Previdência, o Estado falou o seguinte, olha, se você ganha 20, 30, 40, eu vou recolher de você apenas 11, 12, 15% sobre o teto, 8 mil. Então, em vez de você pagar 4.400 de contribuição previdenciária, você vai pagar apenas 880. Eu vou te devolver 8 mil. E isso eu estou falando linearmente. Na verdade, aí você vai ver que quando você se aposenta, o valor de compra já não é mais o mesmo. Mas o fato é que o Estado falou o seguinte, olha, eu quero ter menos compromisso de te devolver. Para isso, eu vou te cobrar menos contribuição previdenciária. Aí você fala assim, tá, muito bem. Então, de 4.400 que eu deveria estar recolhendo por mês, eu vou recolher 880. Isso vai dar uns 3.500, pelo menos, a mais todo mês. E aí eu pergunto, você é a formiga ou é a cigarra? Porque a cigarra vai pegar esses 3.500 a mais por mês e vai gastar tudo em cerveja. A formiga vai pegar esses 3.500 que ele não está pagando de contribuição previdenciária e vai criar um fundo de previdência. Existem fundos de previdência que o próprio Estado oferece. A Constituição criou essa obrigação. Fundos de previdência complementar do Estado. É uma escolha sua, fazer ou não fazer. Existe a possibilidade de você pegar esses 3.500 e ir para um fundo de previdência privado, de um fundo de ações, de forma que, ao final dos 35 anos, eu estou usando como referência essa quantidade, você vai receber
o teto da aposentadoria do serviço público. Você recebeu lá 8 mil, porque você descontou 880 por mês, e você vai receber o seu fundo de aposentadoria complementar, privado ou de um fundo de investimentos, porque você botou 3.500 por mês e esse fundo vai te devolver 35 mil. Contas lineares aqui só para você entender. 35 com o 8 deu os 43 lá, alguma coisa que a gente falou que você ganhava. O Estado, ele sempre pensou que o cidadão não tem a maturidade, a competência, a responsabilidade de ser a formiga. Por isso ele sempre tomou e ele sempre deu. Mas o Estado assumiu que na sua capacidade de perdulário, de gastar o dinheiro, fica muito pesado. Não é que pagar uma aposentadoria é caro, porque se você pegasse 11% de 40 mil e jogar num banco todo mês ao longo de 35 anos, você vai ver que tranquilamente você vai ter algo do tipo 3 milhões, 4 milhões de reais. É só você pegar e consultar num banco, num fundo de previdência. Porque as pessoas costumam fazer fundo de previdência com 100 reais por mês, 500 reais por mês. Não é com 4 mil reais por mês. Se você quer ter uma boa aposentadoria no serviço público, você pode sim contar que isso vai ser um valor. Agora, entenda, você precisa estar bem orientado. Como é que você vai estar bem orientado? Primeiro, se inscrevendo aqui no canal, né? Com todas as informações que a gente passa para você. Mas também ouvindo pessoas que sabem do que estão falando. Não fica ouvindo qualquer pessoa que fala na internet. Eu sou auditor da Receita Federal, eu sou professor de Direito Administrativo, eu sou professor de Direito Constitucional e isso que eu dei aqui para você hoje foi uma aula sobre regime de previdência. Você gostou disso? Você sabia disso que eu estava falando? Então deixa sua curtida do vídeo, escreve aqui nos comentários. Você sabia? Isso ajudou você? Agora você está mais animado? Você agora mudou o que você estava pensando? Espero você no próximo vídeo.